Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse nosso encontro semanal, que é sempre uma delícia de fazer, e eu suponho, pelo que vocês têm me dado de retorno, seja no meu celular, seja no meu Instagram, seja na minha clínica, né? Ou quando a gente se encontra no supermercado, que tem sido um sucesso, as pessoas têm gostado bastante. E eu tenho tentado passar para vocês algo em que eu acredito, coisas que eu acredito, papos saudáveis que eu acredito, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista também de corpo e alma, né? Então é tratar o homem por completo. Vocês sabem, há uma necessidade urgente no presente século, ou seja, na nossa situação atual, de nos tratarmos como um todo. A gente está sendo cada vez mais substituído. Você chega nos lugares hoje em dia, você já parou para ver isso? Você vai num restaurante, por exemplo, você chega a ver um casal, um de frente para o outro, às vezes marido e mulher, às vezes só amigos, seja o que for, mas estavam no celular, o outro no outro celular, e vivendo uma vida que é uma vida plenamente, como é que eu diria, falsa. Não vou usar palavras mais bonitas não, né? Às vezes uma vida hipócrita. Um grande jornalista, amigo meu aqui da cidade, uma vez ele falou que às vezes as pessoas chegavam para vender cursos de como se tornar um bom vendedor, de como se tornar um empreendedor. Eles chegavam nos carrões e aí ele depois descobria que aqueles carrões eram alugados. Na internet, no Instagram, por exemplo, vocês já perceberam? Tem até a pose do Instagram, né? As pessoas fazem uma pose assim para ficar com menos barriga, para ficar mais bonitos e tal. Qual é o lado que fica melhor, qual é o lado que não fica. No Instagram não tem ninguém feio, no Instagram não tem ninguém sem amigos, né? Aí tem aquela história, o filho imaginando que o pai, de alguma forma, meu pai, você me disse que você só tem 2 ou 3 amigos, eu tenho pelo menos 30, e a pessoa diz, mas até que ponto esses amigos te levam à geladeira no dia da mudança, né? Isso é uma frasezinha que diz basicamente o seguinte: no dia que você precisar fazer uma mudança na sua casa, quem é que está disposto a levar a geladeira, que é o mais pesado? E até tem uma história que está correndo na internet, lógico que é só uma história, né, com só uma parábola, para vocês terem uma ideia de que para comprovar se o filho tinha amigos ou não, o pai sugeriu que ele sujasse a camisa com sangue de galinha, sangue de porco, sangue de seja lá do que for, de um animal qualquer, morto no açougue. E aí ele suja e ele vai com a faca meio melado assim, ele vai na casa de cada um dos amigos. Olha, aconteceu algo, eu preciso da sua ajuda. E todo mundo fechava a porta, dizia, não, você tem que resolver seus próprios problemas, eu não quero trazer problema para minha família e tal. E aí o pai disse, então agora que você viu que você não tem amigos de verdade, você vai na casa de um dos meus amigos. E aí ele foi, olha, eu tive um problema. Ele disse, não, vamos entrar, você vai tomar um banho, trocar de roupa, e depois você vai me contar o que aconteceu. E aí, enquanto aquele rapaz tomava banho, o amigo do pai já estava ligando para um advogado para tentar resolver a situação. E ele disse, não, isso foi brincadeira, era só para a gente saber em quem a gente podia confiar. Então, amigos, tem um homem chamado Witness Lee, que ele disse que se você conseguir ter um amigo por década de vida, você vai ser muito feliz. Então, se você tem 20 anos, não se desespere se você só tem 2 amigos. Se você tem 30 anos, não se desespere se você só tem 3 amigos. Está mais do que normal. E não pense que aquelas pessoas que são seus seguidores no Instagram são como a música de Roberto Carlos, que eu quero ter 1 milhão de amigos. Isso não vai acontecer. Não é assim que funciona. Eu trouxe aqui uma palavra para ler para vocês hoje, que é o Salmo 34. Ele diz assim, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor e os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu.
livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada faltará aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Nesse final de semana, eu tive contato com algumas pessoas, de outros estados, por sinal, e teve uma moça que estava me perguntando o que fazer. Eu não entendi muito bem, porque deu a sensação que era como se fosse ela disse que eu era muito sábio. Eu fiquei muito honrado em ouvir isso, né? Talvez porque tenha ouvido algumas dessas informações que a gente tem passado, e eu nunca a vi pessoalmente. Ela entrou em contato e perguntou para mim como é que ela encontrava a felicidade. Ela me falou um pouco da vida dela. É uma pessoa que já foi casada 2 vezes, tem filhos dos 2 casamentos, e vive de uma forma muito solta. Num dia transa com uma pessoa, no outro dia transa com outro, tem um namorado em um lugar, um namorado no outro lugar. E eu falei, você precisa parar de se masculinizar, porque uma das características ruins da masculinidade é exatamente essa, de você, usando um termo bem simples, galinhar. Você nunca se apega a alguém de verdade, você nunca vai gostar de alguém de verdade. Precisa parar de tentar ser masculino. Hoje em dia, as mulheres, elas estão tentando imitar os homens, por isso estão ganhando mais infartos e AVCs. Precisa parar com isso. As mulheres nasceram para determinadas coisas. Por exemplo, a mulher não nasceu para ser um estivador de porto. O corpo dela não foi projetado para ser um Arnold Schwarzenegger. O corpo dela foi projetado para ser mãe, para abrir a pelvis e o filho passar, por exemplo. Por isso tem mais elasticidade nos ligamentos. Isso é científico. Não tem como mudar isso. O corpo do homem é um corpo mais bruto, mais grosso, mais feio. Por isso que as mulheres são mais bonitas, né? Isso é claro, isso é evidente. Então, como fazer para que você não tente imitar isso, esses hábitos ruins? Quando um homem e uma mulher fazem sexo, o homem ele libera certos hormônios que dão uma sensação de saciedade e descanso. Ele quer descansar. Ele quer ter uma sensação de paz, como se ele tivesse chegado em casa e tivesse paz. A mulher necessita de carinho, necessita da amizade, do estar junto e entender que está sendo protegida. Na hora que a mulher começa a inverter isso e quer transar com tudo quanto é homem, nesse período de carnaval, por exemplo, as pessoas ficam disputando quantas, e eu fiquei espantado com isso. No último carnaval que passou desse ano que nós estamos vivendo, meninas de 15 anos dizendo que beijaram 600 homens. Eu não consigo entender isso. 600 homens dividido por 4 dá 150 homens por dia. Mas isso eram os homens que se vangloriavam disso. Agora as mulheres se vangloriam disso. Então, baseado no que essa mulher, advogada, inteligente, capaz, que tem seu próprio dinheiro,
que consegue viver muito bem, não precisa de ninguém. O que é que ela estava fazendo? Aí eu toquei num ponto que a fez desabar. Eu falei exatamente isso. Como é que você pode ser feliz sendo masculinizada? Você precisa aprender a valorizar os aspectos espirituais e não só da alma das pessoas. A alma é mente, emoção e vontade, é viver como um animal. O espírito fala sobre intuição, consciência e comunhão. Então o princípio, mesmo de um relacionamento, parece ser primeiro ter contato, comunhão, ter uma ligação mais direta com o Criador. Esse salmo que eu li para vocês, ele fala de muitas coisas. Ele diz que o Senhor ele está disposto a nos proteger. Ele salva os contritos de espírito. São muitas as aflições, mas o Senhor livra de todas. Tem uma frase aqui que eu acho simplesmente fantástica, principalmente num período como esse de dezembro. Eu não sei se vocês sabem, mas dezembro é o mês que mais se gera suicídio em todo o ano. Não se sabe exatamente porquê, mas se imagina que é porque as pessoas imaginavam que teriam cumprido certos objetivos e se sentem frustradas por não terem cumprido esses objetivos. Nós somos humanos, nós podemos falhar, não necessariamente cumprir esses objetivos. Então você que está me ouvindo, não dê uma importância absurda a um objetivo que você não cumpriu. Se você não conseguiu cumprir o objetivo, você tem a sua vida. Agradeça, porque você tem refeições, porque você tem tanta coisa que você precisa agradecer. Aliás, nós só temos a agradecer. Mesmo quando por algum momento estamos perto da morte, existe uma frase do hinduísmo que diz que a morte é a completação da vida. Então até aí, se nós tivermos tido uma vida completa com os entes queridos, com as pessoas que gostam de nós e de quem nós gostamos, isso é o suficiente para ter vivido uma vida plena. A vida plena não é uma vida cheia de dinheiro necessariamente. Muitas vezes as pessoas se vendem por dinheiro. Vendem o próprio corpo, está até na moda ser chamado de garota do job, né? É uma forma bonita de se chamar de prostituta. Me perdoem, aqui de vez em quando eu falo de uma forma muito, muito dura, mas que são verdades e que muitas vezes as pessoas querem esconder. Nos dias de hoje está difícil se falar certas verdades. Então, o hinduísmo também fala de karma e dharma. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso. O karma é muito mais conhecido pelo espiritismo, mas o karma significa ação-reação. É tipo, o que você faz, você vai, né? Então tem pessoas que passam a vida na miséria, e quando eu falo na miséria, não é em dinheiro, é na miséria espiritual, na miséria da alma, e não sabem por quê. São pessoas que pregaram e viveram a vida toda a inveja, o falar mal das pessoas, o tentar destruir as pessoas que crescem. E tem até aquelas pessoas que têm a síndrome do escorpião, que é tentar picar tudo que se aproxima dele. Pessoas, esse tipo de pessoas a gente deve se afastar delas. Você quer crescer na sua vida? Se achegue mais a pessoas que lhe façam crescer. Sabe aquelas pessoas que quando você está perto dão a sensação de que elas querem te puxar para baixo, de tanta inveja, de tanta energia negativa? Se afaste disso, para que você encontre o seu Dharma. O Dharma é o objetivo da sua vida. Para que você veio à Terra? Por que é que você está aqui? É só para comer, beber e depois morrer? É só por isso? Claro que não. E esse Senhor, Ele pode nos ajudar. Ele diz: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Mas ainda tem algo que ele fala aqui que eu estou procurando, que eu vou achar ainda para dizer para vocês. Ele diz: olharam para ele e foram iluminados os seus rostos, não ficaram confundidos. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Você hoje está cheio ou cheia de temores? Eu normalmente tenho muitos temores, todos os dias. Temor de não suprir as necessidades do meu paciente,
temor de não encontrar a verdadeira paz. E Jesus Cristo, ele disse: a minha paz os dou, não como o mundo vou lá dar. Às vezes você toma uma taça de vinho, 2 taças de vinho, 2 cervejas, 3 cervejas, e aquilo te dá uma paz. E é verdade, dá uma paz sim. Mas a paz do Senhor é muito mais duradoura. E eu conclamo vocês a fazerem isso, a buscarem esta paz, essa paz duradoura. Então, um dever de casa para quem quiser, leiam o Salmo 34 e vocês vão perceber que o Senhor, ele está aí, ele está do nosso lado, pertinho de nós. Tem uma parte aqui que inclusive ele fala isso: o Senhor está perto, ele está muito perto. Não é perto no sentido de tempo, que ele vai voltar ou tal, não é isso, é perto como esse microfone está perto de mim, como esse computador está perto de mim. Ele está mais perto ainda, ele pode estar dentro do meu espírito, eu só preciso clamá-lo e invocá-lo. E ele diz isso nesse Salmo 34 também. Então, como vocês já sabem, o tempo aqui voa e já está praticamente na hora de terminar o programa, que é um programa muito rápido. Eu estava até falando com o meu amigo Arilton, daqui a uns dias a gente vai ter que pensar em aumentar esse programa, que esse programa está ficando pequeno para tudo que a gente quer falar. Hoje eu falei muito pouco do que eu queria, mas eu falarei mais nos próximos programas, porque agora eu preciso falar um pouco dos nossos patrocinadores, que são a Dental Clinic e a Equilibrium. Essas 2 empresas que eu tive o prazer e o privilégio de montar nessa cidade. A Dental Clínica, eu sou formado há 35 anos como dentista, desde os primeiros dias, depois de 3 especializações, depois de 7 aperfeiçoamentos, depois de mais de 200 congressos participados, depois de 2 trabalhos de pesquisa publicados em revista internacional, depois de todo esse aparato de coisas, de comprar tudo quanto é equipamento que pudesse surgir, de ser a melhor clínica, uma das melhores clínicas do Brasil, na verdade, e do mundo, eu posso oferecer hoje a Açu, e agora nós estamos entrando com força total em Natal também, num lugar privilegiadíssimo, para ter absolutamente tudo que a gente tem em Açu, também lá em Natal. Então nós vamos ter desde o Serec, que é aquela máquina que faz facetas de porcelana na hora, passando por implantes, passando pelo laser de alta potência, o Light Touch, tomógrafo, o nosso próprio tomógrafo para fazer as nossas próprias tomografias. O propósito da Dental Clínica sempre foi o de satisfação numa só sessão. Então você imagina como é chato se você quer fazer aparelho ortodôntico, você vai num consultório, o dentista te manda para um outro consultório para você fazer uma chamada documentação ortodôntica, que são radiografias, porque ele não tem isso na clínica dele. Aí aquele manda de volta para o dentista quer fazer algumas cirurgias, manda para um cirurgião no outro lugar, e você vai andando para uma clínica, para outra. Na Dental Clínica, tudo pode ser resolvido no estalo de dedos. Então você chegou, quer fazer aparelho ortodôntico, nós fazemos a nossa própria documentação ortodôntica, porque fomos os primeiros na região toda a ter radiografia panorâmica digital, a poder fazer a documentação. Você quer fazer implante? Nós podemos fazer no mesmo dia, porque a gente faz a tomografia e no mesmo instante, logo a seguir, você vai para a sala de cirurgia. Aliás, somos os únicos que nós conseguimos manipular o tomógrafo de dentro da sala de cirurgia, da mesma forma como acontece naqueles hospitais super chiques como Albert Einstein, Sírio-Libanês e tudo mais. Então nós conseguimos fazer tudo isso aqui em Açu. E isso é algo que está além do que as pessoas em Natal ou no resto do Rio Grande do Norte, ou muitas vezes em todo o Nordeste conseguem fazer. Nós fazemos isso aqui. Nós temos o que há de melhor na odontologia. Quer fazer facetas, sejam de resina, seja de porcelana. Você quer um material mais frágil que a resina, que dura menos? Ok, nós temos. Quer um material de ponta, como esses meus, eu tenho mais de 30 facetas, 30 facetas na boca, também é possível fazer numa só sessão. E estamos no final do ano, então clareamento, tratamento de ronco, nós temos o nosso próprio polissonígrafo, pessoal. As clínicas médicas de Açu não têm isso e nós temos. Polissonígrafo é um aparelho que você usa para dormir, para você ver como é que está o teu sono em relação a se você está roncando, se você tem apneia, hipopneia, né? Tudo isso é possível fazer na clínica odontológica. Já pensou o que é isso? Uma coisa fantástica, não é? O que é que eu gostaria que vocês vissem? Que além disso tudo, nós expandimos também
para o tratamento médico. Então hoje nós temos em Açu uma clínica médica que tem coisas que nunca houve, que nunca se sonhou antes. Quando se pensava em tomografia médica, tomografia odontológica, nós fomos os primeiros. Tomografia médica, nós somos os primeiros e únicos na região toda. Guamaré, Macau, Aldo Rodrigues, Pendências, toda a nossa região aqui. Se você precisa de tomografia, você tem que ir para ou Natal ou para Mossoró. E hoje não precisa mais. Você hoje vem para Açu. E em Açu você tem um tomógrafo de ponta com um laudista. O laudista é aquela pessoa que vê a tomografia e dá o laudo. Um laudista renomado, famoso, extremamente respeitado, que eu espero entrevistá-lo quando o tempo dele é muito corrido, mas eu espero entrevistá-lo nos próximos dias aqui e vocês vão conhecer o Dr. Franklin Tertulino. Então, numa situação como essas, eu tenho tomografia, que me dá uma imagem fantástica. Então você foi para a UPA porque sofreu uma pancada na cabeça ou tem um risco de fratura, ao invés de simplesmente ver com uma simples radiografia que consegue ver muito menos do que uma tomografia, que tal saber do que é de melhor aproveitar a medicina do século XXI, que já está disponível em Açu na Equilibrium, né? E além disso nós temos, por exemplo, a doutora Jaqueline, que é nutricionista oncológica, então ela trata pessoas que de repente precisam de uma dieta especial, não uma dieta daquelas que já vem pré-pronta, como se fosse você manda imprimir e já está pronta para todo mundo. Não. É uma dieta específica para aquela pessoa. Então, se aquele senhor, seu João, precisa de uma dieta específica porque ele está com problemas cardíacos, porque ele teve um câncer ou ele está tratando um câncer, a Jaqueline vai passar essa informação de uma forma adequada. Nós temos o Dr. Zé Valério como nosso cardiologista, alguém extremamente simpático, por sinal é o meu cardiologista, né? E nós temos hoje a possibilidade de desenvolver Holter, mapa. Mapa é aquele que fica vendo como é que está a tua pressão durante 24 horas. O Holter fica vendo como é que está o teu coração do ponto de vista de eletrocardiograma também durante 24 horas. Nós já temos isso, equipamentos novíssimos de última geração, estão disponíveis na Equilibrium. Além disso, nós temos também a esteira para fazer testes ergométricos. Isso serve desde pessoas que precisam fazer exercícios, que querem saber se estão bem, ou para cardiologistas que pediram isso, com condições especialíssimas de fim de ano. Entrem em contato conosco que vocês saberão disso. O telefone da Equilibrium é 996962122. 996962122. E se você precisa da Dental Clínica, o telefone de lá é o 99981 6640. 99981 6640. Para marcar tanto para Açu quanto para Natal. Por enquanto, nós já estamos fazendo também cirurgias em Mossoró e a clínica vai evoluir muito mais nesses próximos anos. Sigam-nos nos nossos Instagrams. Inclusive você pode ter acesso direto ao meu Instagram. O meu Instagram é Dr. Giovanni Dantas, DRJOVANE, porque meu nome é nome inventado, né? Mistura de José com Ivaneide, é Giovanni. Então, Dr. Giovanni Dantas, tudo junto. Faça sua pergunta, faça seu comentário direto para mim. Quem responde o meu Instagram sou eu mesmo, não é? E tem ainda o da Dental Clínica, que é Dental Clínica Dr. Giovanni, Dental Clínica Dr. Giovanni, o Instagram. E o Instagram da Equilibrium é Equilibrium Açu, né? Então, a partir disso tudo, você está ligado em tudo que há de mais moderno na odontologia, na medicina. Espero que vocês tenham gostado da palavra de hoje, o Salmo 34, leiam a Bíblia de uma maneira geral, é um livro maravilhoso. E se você não crê em Deus, ainda assim ela ainda é um livro maravilhoso. Ela vai te ajudar a ser pelo menos uma pessoa bastante honrada na face da terra. Meus amigos, meus irmãos, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.